A igreja ataviada e gloriosa manifestará o caráter de Cristo. A igreja só é forte quando é fraca, só está cheia quando está vazia. A sua formosura não é espetáculo para o reconhecimento e aplausos. A igreja precisa rejeitar todas as formas de falso poder para manifestar o poder do Espírito Santo. Uma igreja aperfeiçoada no amor e não na sua própria glória. Aperfeiçoada ainda na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, a maturidade e a plenitude de Cristo. Eu sou a pastora Isa Vieira, sou a fundadora do Ministério Mulheres Restauradas para as Nações. E nessa série, As Cartas às Igrejas, a convite da querida Érica Ribeiro, eu compartilho com vocês, noivas, aquilo que o Senhor tem gerado no meu espírito para essa estação. A estação onde o Senhor tem levantado as suas atalaias, a voz da igreja, uma igreja ataviada e gloriosa. Há um propósito do coração de Deus, o plano estabelecido no tempo determinado do Senhor. Sempre que o Senhor irá fazer algo na terra, Ele envia os seus mensageiros. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa foi a pergunta que o Senhor fez a Isaías. O Senhor levou o profeta à sala do trono. No natural, o profeta estava no templo, mas a revelação o levou ao sobrenatural e ele viu o Senhor, Cristo, assentado no trono. O comissionamento para a proclamação do coração do Eterno exigirá um coração humilde e lábios puros. Ao se deparar com a santidade do Senhor, o profeta reconhece a sua pecaminosidade. O Senhor comissiona a sua igreja com um coração humilde e lábios purificados. O caráter de Cristo será revelado na sua igreja. Jesus nos chama a aprender dele. E aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. A igreja precisará se esvaziar de suas forças naturais, um abalo nas estruturas da sua confiança na carne. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A brasa viva purificou os lábios do profeta, assim purificará os lábios impuros e os pronunciamentos proferidos no altar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta do profeta Isaías não é apenas envolvimento, mas comprometimento. A igreja não poderá mais transferir a responsabilidade. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requerirei.
Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da sua mão o requerirei. Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. O Senhor fala ao profeta Ezequiel sobre a responsabilidade como atalaia, como aquele que está na torre de vigia, como sentinela, aquele que se coloca para se anteceder aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar nesse tempo para declarar a verdade da palavra do Senhor. A igreja como corpo se entrega pela causa de Cristo e do Evangelho. Onde está a igreja gloriosa? Onde estão os filhos? A criação geme. Como igreja também sentimos as dores de parto e ouvimos os gemidos inexprimíveis do Espírito. Há um clamor dos céus para a revelação da glória, um extraordinário peso eterno de glória, não olhando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque o que vemos no natural é temporal, mas o que geramos pelo Espírito é eterno. O chamado da igreja é para mover os céus e tocar a terra. Somos a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. E fundamentados na verdade da palavra, não podemos fechar os nossos olhos para o tempo de apostasia. Muitos estão deixando a verdade para dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, falando mentiras em hipocrisia e as suas mentes cauterizadas. A morte nos púlpitos. Para a igreja preparada, o discernimento dos tempos e das estações. Portanto, não durmamos, mas vigiemos e sejamos prudentes. O Senhor chama a igreja para alimentar as ovelhas destinadas à matança. Alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados. E aqueles que as vendem dizem: bendito seja o Senhor, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. A igreja gloriosa receberá do Espírito um batismo de amor e voltará à origem com um coração como o de Cristo. Sofrerá perseguições e grande tribulação. Aos olhos naturais, uma igreja sem força, porém para o Senhor, a igreja fiel até a morte. A igreja ataviada com vestes resplandecentes denunciará o engano, proclamando a verdade da palavra. Não se calará diante dos falsos profetas que vendem as ovelhas do Senhor. Não irão tolerar a doutrina de Balaão e os altares construídos. A ganância e a cobiça assumem um posicionamento contra os ensinamentos da doutrina de Jezabel, que implanta sutilmente como profecia, mentiras e sofismas, seduzindo a muitos com as promessas de regalias e deleites nos prazeres terrenos. A aparência e a busca por aprovação manchará as vestes, mas a igreja gloriosa é vigilante e mesmo diante de sua pequena força não nega o nome do Senhor e guarda a sua palavra. Seu coração permanece aquecido pela chama da presença. No final de 2023, o Senhor me trouxe no Espírito a palavra estação. Estação determina cumprimento. A estação da colheita, anunciada pelas chuvas temporã e serôdia, no livro do profeta Joel, capítulo 2, são um prenúncio do derramar do Espírito, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a videira darão a sua força. Então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporã moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia! E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Aleluia! A chuva temporã em Atos 2 foi derramada como cumprimento da promessa dada pelo Pai. A igreja foi revestida de poder e um grande quebrantamento produziu uma colheita de corações contritos. Com a perseguição, a igreja primitiva se moveu, alcançando povos, línguas e nações. A chuva serôdia representa as últimas chuvas. A chuva de verão, a estação da colheita antes da vinda do Senhor. Na estação que se aproxima, o derramar do Espírito será sem medidas e transbordante. Uma grande colheita de almas, uma movimentação de ceifeiros para a grande seara. O Senhor enviará os trabalhadores da última hora, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, preparados pelo batismo de um coração humilde como o de Jesus, dispostos a gastar as suas vidas até que o Senhor volte. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, tome gratuitamente da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Maranata, o tempo é urgente. A hora está chegando. O Espírito e a noiva se uniram.